Em campanha pelo parlamento italiano, a candidata Renata Bueno se reuniu nesta terça-feira com lideranças do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, congratulou a candidata e desejou sucesso à postulante nas eleições. A candidata foi acompanhada pelos deputados federais do PPS, Carmen Zanotto e Arnaldo Jordi. Ainda no Congresso, Renata Bueno recebeu o apoio do presidente da Comissão e da Frente Parlamentar do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho, e da presidente da Comissão de Relações Exteriores, Perpétua Almeida. Está sendo fundamental o apoio político que nós estamos recebendo em todo o Brasil. Eu já andei por vários estados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, fui recebida pelo nosso prefeito Luciano Rezende, pelo governador Renato Casagrande, lá inclusive onde tem a maior concentração de italianos, né? O maior número fica em São Paulo e depois vai para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então todo esse apoio político está sendo fundamental. E vir aqui, naturalmente, tive que atrasar um pouco, já no final da campanha, de uma campanha muito rápida de um mês, mas vir ao Congresso Nacional nesta semana em que foram retomadas as atividades parlamentares aqui do Congresso. Então a gente tem aí, é claro que poucos dias, as cédulas eleitorais já estão chegando na casa das pessoas, porque é um voto por correspondência que acontece aqui. Então, pedindo esse apoio aos deputados, aos senadores, ao presidente da Casa, fui recebida pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, pelo presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Então, a gente está realmente fazendo essa mobilização e assumindo, inclusive, alguns compromissos já. Por exemplo, o deputado Zequinha Sarney nos entregou uma carta onde ele trata dessa questão da sustentabilidade. Então, nós estamos já assumindo alguns compromissos de defender o interesse do Brasil junto ao parlamento, não só italiano, mas europeu. A candidata falou sobre a importância da participação do Brasil na disputa e como será sua atuação política caso seja eleita. Veja, eu acho que antes de contribuir no parlamento italiano, a contribuição é na política local. Até por isso que eu resolvi me envolver. Eu já sou partidária política italiana há mais de 10 anos, já participei das campanhas de 2006 e 2008 e agora eu fui convidada a ser candidata justamente porque comecei a desenvolver esse movimento brasileiro para a política italiana. Nós temos na repartição eleitoral da América do Sul algumas cadeiras que já estavam sendo ocupadas pelos argentinos e que agora nós precisamos ocupar um mínimo de espaço em nome do Brasil, justamente porque nós temos esse direito e nós temos condições de estar explorando isso. Por isso o projeto foi apresentado ao PPS para que a gente transformasse a partir dessa ideia inicial como um projeto suprapartidário baseado na política local, porque não existe nenhuma relação política entre o Brasil e a Itália se não estiver apoiado na base de governo e da política local. Então, por isso, o nosso envolvimento com a política dedicada à coletividade como um todo e principalmente pensando nos projetos de benefício público. Nós temos já algumas demandas clássicas, né, com relação aos serviços consulares, aposentadoria, etc. e tal. Mas nós temos que pensar num momento que nós estamos vivendo, que é de um mundo moderno, de um mundo sem fronteiras, onde os jovens hoje saem para estudar fora, para ter uma experiência internacional, para aprender línguas, para aprender cultura, para ter conhecimento de vida. E além disso, a própria economia, que hoje se transporta de um lado ao outro. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Essa atividade parlamentar, ela é uma atividade ordinária, né? Os que são mandatários, eles exercem uma atividade como todos os demais parlamentares da Itália. Então, nós temos lá, em nome do Brasil, da América do Sul, essa cadeira onde a gente vai estar falando em nome do nosso país, defendendo os projetos de lei, votando de acordo com o nosso interesse. E, sem dúvida nenhuma, também desenvolvendo os projetos de lei e algumas propostas em nome do nosso país. Renata Bueno destacou que possui credenciais e experiência política necessárias para exercer o cargo. Um olhar brasileiro, um olhar feminino e um olhar jovem. Então, eu acho que a gente tem aí um foco interessante naquilo que diz respeito à política mundial, né? Hoje tem essa questão da renovação que todo mundo fala, tem essa questão da inserção feminina que todo mundo fala e essa questão da inserção brasileira na política italiana, porque nós temos aqui então essa participação argentina e o Brasil ocupar esse espaço. Então, a nossa repartição eleitoral é América do Sul, mas nós falamos muito com os brasileiros para conscientizar os brasileiros que hoje participam muito pouco dessa atividade. Na última eleição nós tivemos um pouco mais de 30% dos aptos a votar e que utilizaram o voto. Então a gente precisa realmente estar usando da imprensa, usando os meios que a gente tem, né, de internet, redes sociais, para poder conscientizar essas pessoas que votam e que são poucos os que votam, mas que os beneficiados serão muitos. As eleições do parlamento italiano ocorrem nos dias 24 e 25 de fevereiro.
Pelas regras eleitorais, a América do Sul pode eleger 4 parlamentares por meio de voto feito por correspondência. O continente possui 1 milhão de eleitores aptos a votar, sendo que 400 mil se encontram no Brasil.